Bem, a história do povo indígena com o milho é interessante, porque, né, não digo as lendas, mas a oralidade que nos trouxe, né, o que a gente conhece, é que o povo passava fome em um determinado período histórico. É então que o sábio Cofá, ancião dos povos originários, teve seu corpo devolvido à terra em um ato de sacrifício. Por seu pedido, a tribo tirou sua vida e com seu sangue e carne adubou o solo, uma oferenda de vida e um pedido de sobrevivência de todo o povo. A tribo que precisou migrar e aguardar a resposta da Mãe Terra, tempo depois retornaria para encontrar uma planta sagrada. Sua semente garantiu subsistência e se tornou um forte traço cultural. O Og Caigangue, o maíz inca, o nosso milho crioulo. Essas sementes que também estariam nas malas de homens e mulheres que chegaram a essa terra em busca de melhores condições de vida. Sementes de plantas e de sonhos. Foram cultivadas pelos indígenas, pelos caboclos e depois pelos colonos. Hoje se tornam referência da nossa amada Anchieta, a orgulhosa capital das ancestrais sementes crioulas. É sobre essa história, envolvendo passado e perspectivas futuras, que esse filme versa. Abri estrada a picão, com os vizinhos me ajudando, picou, mas já poder dar o caminho no dedo do sogro. Ah, então era tudo mato ali quando vocês vieram? Eles mataram, mas não tinha, o município se criou em 63 e não tinha máquina. 61, 62 que estamos aqui em Encheta. 61 de agosto, dia 22 de agosto. E de que cidade que vocês vieram do Rio Grande? Do Tinga, Rio Grande do Sul. Nós casamos. E daí lá não tinha muita terra boa para trabalhar. Daí nós casamos, ficamos 4 meses lá, depois viemos morar aqui na Encheta. Que nem 2 ratão. E me lembro que ali o pai tinha, de noite ele fazia fogo em redor das casas, porque tinha um mato assim. E fogo para os bichos não virem pegar, né? Porco, leitão. Quantas vezes que levaram embora de noite, né? Vai fazer o quê? Era puro mato, o município de Encheta era. Eles abriam as estradas com os cavalos para puxar as mudanças, puxava em cima de cavalo, não era em cima de carro, dentro dele. Era puro mato, que nem lá em cima, no Moscon lá, pra frente lá era puro mato, e pra baixo assim, puro mato, e pra lá também puro mato, meu Deus do céu. E a gente com 11 anos nem estava pensando de vir ali no meio de um matão desses, e não sei, mas sei que nós fomos morar de cima da rua, e debaixo ali tinha o David Piccoli, daí já tinha a Nilza e a Terezinha e as meninas ali, nós já fizemos amizade com elas, né? Sabe, antigamente tinha a ponte, para cima aqui daquela ponte, uma ponte de tábua, e nós passávamos na estrada assim, o rio estava ali, e com o caminhão, subindo com o caminhão. Deus o livre. Depois nós viemos em agosto, em julho do outro ano veio o pai morar. Mas eu vivia chorando, eu e a minha comadre, que nós viemos juntos morar, né? Nós vivíamos chorando de tristeza. Deixaram, a gente nunca tinha saído de casa. Mas não, olha, nós passamos, nossa. O filme se põe em escuta, atenciosa aos personagens dessa história. E é resultado de um longo e dedicado estudo sobre esse território. Também se articula a publicação do livro Sementes de Tempo. Nesse início, questionamos os começos, as primeiras sementes e os primeiros sonhos dessa terra. Mas os sonhos de vocês aqui para Encheta, para a vida de vocês, quando vocês chegaram, quando vocês eram mais jovens? Mas acho que a gente nem tinha sonho. Batalhava para sobreviver. Para sobreviver, né? E fiquei na expectativa, nós saímos às 3 da madrugada do lado do Alto Filho e às 8 da noite chegamos onde é que nós fomos. Choveu, que Deus, do Guatapará para cá, uma chuva, que Deus do livro. E nós com boi e carroça, viemos de o acampamento.
Eu nasci em Anchieta no ano de 1963 e nasci nessa casa, nessa propriedade. Era tudo mato, estava recém iniciando, tinha 2, 3 moradores, tinha terra boa, terra fértil, que eles diziam, né? Claro, era tudo mato. Então, tinha muito mato na época, né? Na época que o meu pai veio, nos anos 70, ali, começo dos anos 70, tinha floresta em abundância e o pessoal estava formando essas roças e eles estavam derrubando. Então, o intuito de comprar essa floresta, porque a maioria eram dessas florestas, boa parte foi queimada. O pessoal queria fazer a roça, derrubava, ou que não era queimado, meu pai ia lá e comprava. Assim, mas aqui, acho que quem vendia ganhava para colonizar, né? Colonizar para entrar gente, né? Mas vinha gente morar aqui naquela época, mas gente, quanta gente tinha na Anchieta, 13, 14 mil habitantes em 80. A partir da década de 1950, imigrantes italianos e alemães vindos do Rio Grande do Sul e das cidades vizinhas chegavam nessa terra em busca de dignidade e melhores condições de vida. Os caboclos que já estavam nesse território há pelo menos 50 anos e que não tinham dinheiro para comprar suas terras foram expulsos. Expulsos pela colonizadora Pinho e Terras, responsável pela venda da terra que antes era comum. Era pessoal que vinha não só do Rio Grande, de vários lugares, né? Olha, caboclo tinha, mas eram bem retirados, né? Na cidade a gente não via eles ali, mas tinha lá para cima ali, tinha caboclos, né? Mas olha, quando nós viemos morar aqui, que eu era bem pequena, foi em 54, mas já antes tinha registro de moradores. Eles faziam a lavoura de milho e depois soltavam os porcos comer. Nós viemos morar ali, nós ficamos morando num campamento dos caras que fizeram a roça, né, um tempo ainda. E eles fizeram aquele acampamento coberto de folha de taquara, que faziam, né, umas esteiras assim, e cobriam. E daí fizeram de vara, assim, de pau a pique. E um lado do campamento era um pau que tinha, né, mais um pau bem grande, assim, tipo um pijuca. Eles encostaram ali e não fizeram parede daquele lado, né, ficou aquela... E daí quando era de tarde, assim, dia que chovia, quando era aí para 6 horas, 7, a gente nem tinha hora, a gente naquele tempo a hora era pôr o sol, né? E a gente escutava o tigre gritar. Aqueles lá para cima, lá eles plantavam, parece que lá para dentro, lá banda, eles plantavam que nem fosse um pouco de feijão, uns pés de mandioca, mas senão eles viviam de caça. Aí matavam o porco do mato, coati, tatu, viviam atrás, os homens viviam atrás, né? No final de semana eles saíam atrás. E daí meu pai criava porco também, né? Ele fazia as roças bastante assim de milho, depois que estava louro, o milho quase seco, eles largavam os porcos para engordar. Os primeiros anos diziam que trabalhavam de agregado. Tinha um cara lá que tinha terra, ele arrendava e esses caboclos trabalhavam para ele, as famílias dos caboclos trabalhavam para esse senhor, né? Mas depois alguns compraram uma terrinha, outros foram na cidade trabalhar nas indústrias. Ou de boia fria, tudo assim. Ah, meu morador fui eu. Não. Tu sabe os primeiros moradores do Brasil que foram? Tu sabe, Índio, né? Os índios. Então tinha caboclos que moravam aqui dentro. Tinha caboclos. Aí disse que veio o primeiro morador, tal. Mas sem contar quem estava aí, né? Essa história tem que ser contada diferente. Esse território enxietense, muito antes de receber esse nome, já sentiu os passos dos povos originários. Eram guaranis que sobreviviam às margens do Rio das Antas, os caigangues com suas casas subterrâneas e roçados em torno do rio Capitinga, e mais ancestrais ainda, os incas que cruzavam essa terra no caminho do Piabiru e os povos Gês com seus monumentais muros. Terra de brasileiros com origens alemãs
italianos, caboclas, mas sobretudo terras que anseiam pela memória de seu povo ancestral, que vive e sofre com uma colonização racista que, ademais da morte física, quer a morte cultural e da história desses povos. Tem um termo nos livros que são chamados de bugreiros. Então o termo bugre, que ainda hoje é utilizado para se referir aos povos indígenas, que é um termo pejorativo. Os bugreiros então eram pessoas que geralmente eram indígenas, contratados pelo governo, né, por uma colonizadora que fazia a limpeza de terras. E essa limpeza de terras era feita o quê? Eliminando o indígena daquele espaço da qual o governo cedeu para uma determinada família ou alguma oligarquia que pertencia na época, para fazer exploração tanto de madeira, exploração de minerais ou qualquer outra exploração que fosse em cima do território. Então, lá no início, o indígena era, digamos, obrigado a se realocar pelo fator de que o próprio governo federal fornecia uma carta de concessão de terra para uma determinada colonizadora, ela entrava e vendia essas terras. Não há nada faltando lá. Vida é bem-vinda, a dança é circular. O relâmpagos e vez trovão, chuva na mata, o sapo vai cantar. Quem tem raiz sempre crê em balançar. Floresta também se vê canção. Então a fé, ela alimenta a esperança e dá força na luta do povo, né, por melhores condições de vida. E é por isso que o povo migra, né? O povo migra não é porque gosta de migrar. O povo migra para ir atrás de melhores condições de vida. Foi assim que vieram da Europa para cá e assim que vieram do Rio Grande para a nossa região, né? E cada um com a sua cultura trouxe também a sua religiosidade. Os padres lá de Frederico Westphalen vieram sem ter estrada, eles vieram e a pique de facão, né? Atravessando o Rio das Antas, que não tinha ponte, não tinha nada, Guaraciaba, subindo ali, né? E ele vinha subindo sempre para as encostas, sempre no lugar mais rápido, enxuto, né? E daí eles pararam aí, aquele ali a prateleira, eles pararam, os padres, dois padres, tinha mais gente junto. Que aí pararam e fizeram um estilo de prateleira lá numa madeira. Como é que eles fizeram, não sei, né? Mas adaptaram uma pequena prateleira ali para fazer a primeira missa. E os primeiros padres que passavam por aqui, né? Mesmo antes das comunidades se organizarem, os padres tinham como pontos de referência alguns locais onde celebravam, nas casas de famílias, e assim a religião foi se constituindo, formando pequenos grupos, depois formando comunidades, e assim a religião foi se estruturando. Fazia na missa todos os domingos. Quando eu era solteira, que nós morávamos lá com o pai lá em cima, o mês de maio e o mês de outubro, nós vinha toda noite no terço, que tinha terço ali na paróquia ali, né? Nós vinha toda noite que tinha terço, né? O mês de maio e o mês de outubro, né? Também nós fazia.
tanto as religiões dos povos indígenas, como também a religião dos caboclos, elas foram praticamente desconhecidas pela religião católica. Elas simplesmente foram discriminadas, como até diziam que algumas coisas eram superstições, né? E assim elas foram sumindo, né, do cenário, porque não foram consideradas como religiões. Eu acho que a religião católica discriminou sempre esse tipo de religiosidade de outros povos, de outras culturas, o que não foi bom, porque se tivessem sido consideradas como culturas e como religiões, talvez hoje a igreja poderia se ampliar mais para essas culturas e religiões, né, numa diversidade maior, né, e não como uma religião monocultural, né, importada da Europa. Os povos nativos têm mais aquela característica, o povo caigande também um desses, que você mora e vira algo da natureza. Ou seja, você é algo da natureza. Então, os teus antepassados, tudo que é teu está na natureza, está em algum lugar. Então, por isso, uma das relações bem grandes dos povos nativos com a natureza, pelo fato de que os seus antepassados estão ali presentes, em algum lugar. Então, tem até alguns povos que citam que, por exemplo, quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu posso virar uma árvore, eu posso virar uma gota do riacho, eu posso virar o vento, eu posso virar uma folha, qualquer um pássaro, qualquer coisa da natureza eu posso virar. Esse território é colonizado por sujeitos à procura de melhores condições de vida. Esses homens e mulheres alimentam o sentimento comunitário, com o sentido e buscas comuns. A partir de necessidades e sonhos, semeiam ideias, projetos, uma comunidade em sementes. Então a escola, a uma certa época, era muito, vamos dizer, elitizada. Aqueles que conseguiam sair do ler e escrever para se adquirir uma profissão, porque eram políticos, eram ricos, filhos de advogados. Então a gente sabe que o povão não tinha essa oportunidade, né, da escola de qualidade. Era o ler e escrever para ser operário. E hoje não. Hoje não estuda quem não quer, porque tem de graça. Tem meio de transporte, vamos pegar na casa. E onde comer, lá na aula e tudo. Tudo. E aquela vez a gente levava batata ali. Mas sobreviver, graças a Deus. Sim, sim. Digamos, na minha época não tinha condições, não tinha oportunidade. A gente ia na escola para aprender a ler e escrever, principalmente as mulheres. Pelo acompanhamento que a gente tem feito, né, da história do município, nós percebemos que não é uma história diferente da história da educação de outros municípios da região. Então, os primeiros momentos em que nós tivemos uma sociedade mais organizada, aqui o início das comunidades, a própria colonização maior, né, quando veio o maior número de famílias para o município, essas famílias começaram a organizar espaços estruturados para a educação. E no início, elas foram feitas, esses espaços educativos foram feitos pelas próprias mãos das pessoas, das famílias, que buscavam ter um local para transmitir, então para trabalhar, para socializar o conhecimento que achavam ser importante estar socializando com as crianças, as novas gerações sempre que vinham. A gente nunca faz o que a gente gostaria de fazer, mas a gente consegue fazer muita coisa para que essa qualidade ela se mantenha, né, na educação, na questão do transporte, que a gente sabe que muitas pessoas no passado elas não frequentavam, não iam para um nível de escolaridade maior. Por quê? Porque não se oferecia um transporte. Hoje em dia tem transporte para todas as linhas, né, todo o interior do município, todas as pessoas, eu acredito que a grande maioria aqui tem o acesso
a educação, que é importante, né? Que quanto à administração, poder oferecer isso, né? O acesso para as pessoas. E depois, então, com a maior organização do Estado, a maior presença do Estado no território, que hoje é o município de Anchieta, passaram a ser organizados, então, espaços educativos do Estado, do município, e também a gente entende que passou a ter uma garantia legal à educação. Do giz e do quadro negro passou para o canetão e quadro branco, e agora a gente tem alunos que pesquisam no celular. Então, assim, a gente tá vendo que tá tendo essa troca ali. E nós, olhando, não é só uma análise nossa, mas também das próprias universidades que nos acompanham, que nós temos um município educador. Porque, como eu falei antes, lá desde o princípio da construção das escolas, tem esse envolvimento da comunidade. Então, assim, o começo até é curioso porque foi na escola, assim, foi em 2006 que surgiu a ideia. E a ideia veio a partir de uma professora, né, que numa aula de português pediu pra gente fechar os olhos e imaginar o que faria da vida daqui a 10 anos. Então, o que eu fiz foi fechar naquele momento, fechar os olhos, escrevi lá um monte de coisa no texto, né? E depois eu fui ler o texto. E resumindo assim, o texto ele dizia que eu queria fazer alguma coisa em Anchieta, que fosse diferente e que não tivesse chefe nem horário para trabalhar. Então essa era a ideia, né? O desafio de fazer alguma coisa diferente sem horário, né? E aí na mesma época, né, do texto, eu comecei a trabalhar no interior com o meu avô vendendo sal mineral. Então a gente tinha que ir de casa em casa, batendo de porta em porta, conversando e oferecendo, né, os produtos. Então nesse momento eu consegui conhecer os lugares. E aí por ali que eu fui percebendo que tinha muito lugar bonito, porque a gente ia andando por todo lugar, percebendo o visual, as paisagens, né, e cada família tem uma história, porque isso também faz parte do turismo, né, a história de onde vieram, como viveram aqui, né, no começo da colonização. Então essa parte foi que deu a ideia de que seria no turismo que a gente poderia fazer essa coisa dar certo, de trabalhar aqui fazendo uma coisa diferente, né, do que já vinha sendo feito. E tem como sobreviver a nossa ramo sem madeira nativa? Nossa, ele sobrevive já há mais de 20 anos. Desde os anos 90 ali, pouco antes, não se derruba mais nada nativo para fazer compensado ou lâmina. 60 anos de sonhos e projetos semeados. Um município de guardiões de sementes, de homens e mulheres que guardam memórias e histórias de vidas. Um município de homens e mulheres que projetam o futuro. Terra de sujeitos que se preocupam com o futuro ecológico, sustentável e diverso. Pensando assim na questão dos pinheiros, existiam as regiões, os locais onde se tinha em abundância. Então, digamos que seria uma floresta de coleta de pinhão. Então, na época de coleta de pinhão, se dirigiam a essas regiões e ficavam acampados durante o período do pinhão, na região de pinheiros. As outras regiões aí se plantava árvores frutíferas, né? Se plantava, né, bergamota, espalhava umas sementes, para aquele local ficar com uma característica mais, opa, esse ano vai ter fruta aqui. Então, quando eu precisar de fruta, eu vou para esse local específico. O outro tinha as roças, então eu vou plantar milho, durante determinado período eu vou plantar milho aqui nessa região. Então eles ficavam nesses espaços, faziam os plantios, né, tanto quanto o feijão, né, a minha mãe hoje chama de feijão cavalo, mas é o feijão do mato, né, que eles usavam também antigamente. E aí então tinha essas regionalidades dentro do território, né, do Caigangue, por exemplo. A época de pinhão, a gente vai para a região do pinhão, vai caçar, vai pescar, vai coletar pinhão lá. Então tinha tudo isso. Opa, terminou o pinhão, o que a gente vai fazer? A gente vai agora lá para o rio, né, mais próximo à Foz do Chapecó, porque lá vai ter mais o peixe. Então a gente vai coletar, caçar e vai pescar, vai ter como base o peixe. Depois que a gente fez um pouco esse caminho do reconhecimento da nossa identidade realmente, que nós era agricultor, que nós era camponesa, a gente fez as oficinas de sementes. E nessas oficinas de sementes, nós fizemos 15 oficinas de sementes, ao todo. Ali a gente
realmente percebeu a importância que tem as sementes crioulas. Que tem sementes que são centenárias, porque daí você vai tendo contato com pessoas de outros movimentos sociais, de outras comunidades, que têm outro pensamento e tudo assim, né? Você é um caminho assim, é um conhecimento que não tem preço. A senhora se sente valorizada daí também nesses espaços? Sim, na realidade, quantas mulheres em Anchieta, muita mulher se libertou daquela dependência dos homens, do marido, de ser só a dona de casa e assim, participando do movimento das mulheres camponesas. O tempo foi passando, daí eu me envolvi no movimento de mulheres camponesas e ali a gente teve muitos cursos. Eu tive assim, muito aprendizado ali, que eu digo que às vezes o que eu aprendi dentro desse movimento, nos cursos que a gente faz, oficinas, seminários, coisas nesse sentido, é como se fosse uma faculdade para mim. E daí, como eu falei primeiro, as sementes, meus pais cuidavam muito das sementes, né? Porque na época não tinha agropecuária, não tinha nada, né? A gente só se trocava as sementes entre os agricultores e assim. E daí, como era poucos moradores e tudo era longe e difícil, eles cuidavam muito das sementes. E quando eu cresci, comecei a participar dos movimentos sociais, daí eu percebi o valor e comecei a cuidar com maior carinho essas sementes. Nós praticamente sempre tivemos essas variedades de semente, tanto de milho como de pipoca, de feijão também, arroz, mas as variedades vão se perdendo, né? Então a gente formou um grupo dos guardiões de semente. E sendo assim, daí melhorou, né? Que daí é mais gente que está cuidando, né? Eles sempre se produziram. Quando eles vieram do Rio Grande, eles já se trouxeram de lá sementes para começar a produzir. E sempre eles tiveram as suas sementes e eles tinham a prática que nós temos no movimento hoje da troca, eles tinham. Eu lembro muito que a minha mãe às vezes ia na vizinha, nas comadres, tomar o chimarrão no domingo, fazer uma visita, e eles se trocavam sementes, mudas de flores, de verduras, de infinitas coisas. E eu sempre vi os meus pais fazendo esse tipo de troca. Olha, a ideia da semente surgiu porque devido os milho crioulo estavam se perdendo. E daí juntamente com o sindicato de Anchieta ali, o Adriano Canci, foi um dos pioneiros que ajudou na organização da festa. E eu daí também ajudei, fiz minha parte, né? Não só com milho, né? Com pipoca, amendoim, arroz, né? Tem arroz. Hoje praticamente eu perdi a semente, mas ainda tem algum grãozinho no meio do amarelo, tem o arroz preto. Eu sempre gostei desse trabalho porque meus pais também faziam isso, né? Faziam isso até com muito amor. Até hoje meu pai tem 94 anos e ainda ele quer ir lá plantar alguma coisinha. Você já aprendeu na infância já a ir para a roça? Sim. Vezes? E outros a gente conheceu aqui com os agricultores que vieram de outras regiões, e daí a gente foi se repassando aquelas sementes. E junto com essas sementes vinha o conhecimento que cada um tinha, né? Só que daí com milho transgênico não dá, porque ele tem a palha muito fina e não dá para trabalhar com ele. Para fazer o chapéu é só esse comum. Então se acabar o milho também acaba a fábrica tudo. E nós esse ano ele plantou 4 caixinhas, né? Mas não está muito bonito. Porque se você passa um veneno muito forte, digamos assim, deu a primeira chuva, a tendência é ele escoar para dentro do rio. E aí você tem uma diminuição dos peixes, você tem uma qualidade péssima da água. Então é todo um conjunto, né, digamos que o agro trouxe, né, para as comunidades que são mais tradicionais, que sobrevivem ainda dessa forma um pouco mais harmônica com a natureza. Então falam que o agro é tudo. Sim, o agro é tudo, inclusive destruição.
né, de vários ecossistemas. Então, aquelas pessoas que pensam que o agro tem que ser feito de forma desenfreada, com o objetivo próprio do lucro, são essas pessoas que vão acabar destruindo o planeta. Mas existem aquelas pessoas que sobrevivem da agricultura, que plantam da forma correta. Então, existem essas máquinas, existe o veneno, é mais roça, menos sofrimento, né? Só que no caso, aí prejudica bastante as doenças, o veneno, né? Porque o veneno na terra, a gente como nós, a gente não estudou para isso na técnica, né? Mas o veneno na terra, ele penetra na água. A terra não é sujeira, eu digo sujeira, é o veneno que se bota na terra. Isso é sujeira. E a terra é saúde, é vida para as pessoas. Por que as pessoas que consomem um alimento mais orgânico, por que elas têm mais saúde? Porque esses alimentos, para começo da história, eles demoram mais para ficar pronto para conseguir. Você planta um quadro orgânico e um quadro no convencional. Você percebe assim completamente a mudança quando você vai consumir aquele alimento. O sabor de um é bem diferente do outro, porque o alimento convencional, que tem, eu digo, adubo químico, essas coisas assim, ele vem rápido, que ele é produzido para vir rápido. Quanto mais rápido, mais lucro ele vai dar. Mas ele não absorveu nada dos nutrientes da terra. Estamos vivendo uma realidade extremamente desumanizante, em que a vida humana parece que não vale mais nada. O que conta é o lucro, o capital. Também a doença são os adubos químicos, porque o nosso alimento que nós produzimos como adubo, ele perde muito em nutrientes. A gente só sabe assim na questão do milho. No milho orgânico ele tem 48 nutrientes. E o convencional, com adubo, ureia, ele só tem 8. Então perde 40 nutrientes. Por isso que a gente falta nutrientes. As pessoas vão enfraquecendo, vão perdendo a imunidade. E com isso vem as doenças. E muita coisa industrializada. No passado ninguém comprava industrializado. Daí diz agrofloresta. Daí a gente quer assim, fazer uma chegada com flores, com coisas que embeleza, né? A chegada. Quantos tipos de pitanga, não sei quantos tipos de jabuticaba. Tem 3 tipos de ingá. Aquela mora ali é aquela graúda, aquela grandona, esse pé ali. Daí tem a outra ali é da miúda. E daí que eu fiz a geleia foi uma grandona assim, ela é de espinho. Que tá lá em cima tem um monte de pedra lá e ela tá lá. Porque antes nós tinha pareira aqui. Onde não olha se assim, é essa, aquela. Que nem ali já tem abacaxi, a gente já fez um careiro de abacaxi. Tem o maracujá. A planta veio em mão, vai para a terra. A agrofloresta é uma coisa assim que a gente, no caso, consorcia a agricultura, fruticultura, horticultura. A gente pode consorciar tudo, faz tipo uma agrofloresta, planta árvores, né? Assim, no meio, faz nesse escalonamento no meio, onde se pode plantar no meio. Então você tem as árvores e tem a área para você produzir. Inspirados pelas ancestralidades indígenas, caboclas, italianas e alemãs, nesse entendimento que somos só uma parte desse todo natureza, seguimos sonhando e semeando sementes crioulas de tempo, por um tempo nosso,
um tempo de reencontro e de abundância. Se você optar pela natureza, você pode sobreviver tranquilamente na natureza sem agredir ela. Sem agredir ela e assim preservar, né? Sim, nós somos só uma parte da natureza. E nós sem ela não somos nada. Quando é a época de jabuticaba, porque agora, né, que se deu agora em dezembro, aí, a época da jabuticaba, quando eu era pequeno, a gente se reunia uma galera de piazada, né, catava um pouquinho de sal, colocava num potinho lá, numa sacolinha, e juntava a galera e ia pro mato caçar. Ia caçar, o intuito não era ir caçar, o intuito era ir comer jabuticaba, ir nadar no rio. E aí fazia o quê? Indo para lá, você ia caçando. Aí você caçava alguma pomba, algum outro animal maior, né, pássaro, geralmente aves. E aí chegava lá no local, opa, aqui tem jabuticaba, enquanto alguns iam fazer a coleta da jabuticaba, outros ficavam lá fazendo foguinho para assar os passarinhos. E era tudo dividido, né? Quem foi buscar jabuticaba compartilhava do passarinho, mesmo aquele que não caçou acabava comendo. E o que estava assando ali compartilha da jabuticaba. E depois todo mundo ia para brincadeira no rio, né? Se divertir no rio para no final voltar para casa. Então assim, eram momentos assim que fazem parte da cultura, que depois que você entra para o mundo adulto, entre aspas, digamos assim, e a forma da sociedade hoje como ela está instaurada, ela te obriga a você ser um adulto e acaba deixando o teu tempo mínimo para o descanso e para a tua família. Você acaba deixando muita coisa da tua cultura para trás. Nós tinha um vigário na Anchieta que ele dizia sempre assim, que se o homem destruir a natureza, para se reconstruir, ela não vai precisar da gente. Só que a gente, sem ela, não vai viver. Se a senhora tivesse que definir toda a história da Anchieta em uma palavra, qual que seria? Amor. Muito amor por essa terra. O meu sonho é que o povo continue acreditando no município como um município bom de se viver, um município de progresso e um município onde as famílias e as pessoas vivam em união e com um projeto único para que o município cresça e as pessoas vivam felizes aqui. Também que o nosso município é muito reconhecido pela boa acolhida que nós fazemos das outras pessoas, das pessoas que vêm para o nosso município, tanto visitar na questão turística, como também das pessoas que vêm morar aqui. Então, que nós sejamos cada vez mais uma sociedade que acolhe as pessoas e que consiga se enriquecer com a riqueza cultural que cada pessoa que vem para o nosso município possa trazer e que vive aqui também. Acho que o que nenhuma mãe quer é um filho estudar, se formar e ir para longe, né? Todo mundo quer os seus filhos aqui perto. Então, quando a gente, inclusive quando a gente estava falando assim de se ter uma universidade federal de qualidade próxima aqui da gente, é isso. É que a gente não mande o nosso filho para longe e lá mesmo ele estude, ele se qualifique e fique por lá, porque lá ele vai ter uma oferta melhor de salário, vai ter uma oferta melhor de emprego. Que quando isso aconteça, o município ele esteja, né, ele consiga dar, né, esse amparo para os que estão se formando agora, né, para essa geração que tá vindo ali. Então o sonho é esse, né? Qualidade de vida aqui dentro do município. E os seus sonhos para Anchieta, assim? Ver crescer, né? Ver esse pessoal vindo, talvez esse pessoal que está, sei lá, desempregado vir para cá e aí a cidade crescer. A gente sempre pensa no desenvolvimento local. Quanto mais gente, mais é melhor para o comércio, para tudo, né? Os sonhos para o município de Anchieta. Eu tenho o grande sonho, que é da população toda, de que se reinaugure e se segure as portas do Hospital Municipal Anchietense aberto. Porque eu nunca pensei só para mim, porque se eu pensasse para mim,
Eu já tinha destruído tudo que tinha ali, a nossa propriedade, assim. Mas como a gente pensa que a gente é só uma parte disto, que as gerações que virão depois também têm direito à água, à terra, a um ar mais puro, a essas plantas que estão ali produzindo oxigênio. Eles também têm esse direito. Imagina assim, o futuro, eu tenho certeza que é relacionado à sustentabilidade. Não tem como fugir disso. Então, assim, eu acho que está envolvido no tudo, claro, tipo, coleta seletiva, a gente ter mais lixeiras, a gente já tem aqui, né, o trabalho com a energia solar, né, nos departamentos públicos, então isso tudo está conectado com o que eu imagino de futuro para o turismo. E o senhor tem algum sonho assim para Anchieta? Já fique mais velho e boa. A gente tendo saúde, tudo é bom.